Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no Brasil, algumas até surpreendentes, conforme vou mostrar aqui para vocês. Isso há 72 dias das nossas eleições presidenciais, na nossa contagem regressiva. E a cada dia é possível ver que o presidente da República está atuando contra si próprio. Nós já sabemos que ele atua contra o interesse nacional, contra a República, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a união do povo brasileiro. Mas quando ele começa a atuar contra a sua própria existência, os seus próprios interesses políticos, isso deixa os seus seguidores absolutamente sem chão, perplexos. É como se todos os dias nós estivéssemos observando, numa metáfora aqui que me ocorreu, o presidente jogar um pouco de querosene sobre as suas vestes, um pouco de gasolina, um pouco de álcool, e estivéssemos todos apenas aguardando o momento que fosse ser aceso ali um palito de fósforo fatal, né? Causando ali tudo aquilo que a gente pode imaginar nesse tipo de cenário aqui. Isso deixa as pessoas absolutamente desconfortáveis, né? No meio dessa história, como aqueles grupos que seguem políticos, religiosos, artistas, atletas, e vem determinado personagem entrar num vício, entrar numa depressão, entrar num processo de autodestruição. Os fãs, os seguidores ficam absolutamente sem saber o que fazer, ficam absolutamente impotentes. E é possível a gente perceber esse tipo de sentimento em muitos grupos que seguem o presidente da República. Mas o que é que está acontecendo após essa situação vexatória que foi o encontro de Bolsonaro com os embaixadores aqui no Brasil? Quais são as consequências? O que está no porvir? Pois bem, vou analisar essas histórias aqui com vocês, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque é muito bem-vindo aqui também, assim como seus comentários, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês, e também do nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, e é uma forma também de você incentivar a nossa atividade, os nossos encontros, e de se engajar aqui conosco, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, para começar, tem um fato aqui que eu quero abordar com vocês, que é essa história do Fachin ter dado 5 dias para o Bolsonaro falar sobre a reunião com embaixadores. Ele cometeu crime eleitoral, crime político, crime de responsabilidade, crime contra a Constituição Federal. Só que todos nós sabemos que Bolsonaro, até hoje, ele está blindado pelo senhor Augusto Aras, que é o titular da ação penal contra o presidente da República. Só o Procurador-Geral da República pode mover uma ação contra o presidente da República, ação criminal, durante o mandato dele. E no plano político, só o presidente da Câmara pode iniciar um processo de impeachment. Bom, se ele vendeu o nosso país para o Arthur Lira e se ele prometeu coisas para o Augusto Aras, aí a situação fica muito problemática, né? Mas aí o ministro Fachin, atendendo aqui a orientação, aliás, requisição, né, pedido de vários partidos políticos de esquerda, ele está aplicando uma multa ao presidente da República de R$25 mil por cada dia que ele não retirar das suas redes as suas mentiras, inclusive essa live que ele fez, esse encontro que ele fez com os embaixadores, repletas ali encontro repleto de mentiras, repleto ali de situações contra a República Brasileira. Então, esse é um ponto que pode fazer com que o Bolsonaro tenha um pouquinho mais de juízo, né? Porque ele vai começar a ver a sua conta bancária ficar muito prejudicada, sobretudo quando ele sair da presidência da República. Bom, esse é um ato. O doutor Augusto Aras, que anda muito desaparecido, finalmente deu as caras, mas não deu direta, não. Ele tem ainda assim um desconforto muito grande, né, de se desbolsonarizar, né? Então, ele publicou um vídeo aqui onde tem trechos de entrevistas que ele deu, onde ele reafirma a confiança no sistema eleitoral brasileiro e repudia qualquer tipo de falcatrua, de qualquer tipo de grupo criminoso tentando mexer no nosso processo eleitoral. Então, vamos pegar só esse trechinho aqui, gente, do que o Procurador-Geral da República, que até agora não achou nada, né, que ele colocou nas redes nesse momento, nessa tarde de hoje. Vamos lá. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos.
E aí ele vai colocando aqui várias questões, eu vou colocar para vocês na descrição do nosso vídeo para não ficar muito longo. Certamente isso vai ser repercutido hoje pelos veículos de comunicação, né? Que Augusto Aras também estaria desembarcando dessa barca furada que é comandada pelo presidente da República. A desmoralização está muito grande, gente, já vem de longe. Quando a gente já analisou aqui em encontros anteriores o que o governo americano, o que o Estado americano está fazendo já como sinal de alerta em relação ao discurso golpista aqui no Brasil, são coisas de altíssima relevância. E mais uma vez, né, não que a gente deva qualquer subserviência a qualquer outra nação, mas a gente tem que considerar também que é uma nação que é aliada do Brasil em muitas coisas, é o segundo parceiro comercial do Brasil, é um parceiro militar, enfim, na geopolítica nós estamos próximos há muito tempo. Então, quando o Estado começa a delinear algumas coisas de muito alerta, né, para todos nós aqui no Brasil, a gente deve considerar. E isso está ecoando dentro dos grupos de apoio ao Bolsonaro, sobretudo dentro das Forças Armadas, dentro do empresariado, dentro de alguns setores, enfim, como eu vou analisar aqui com vocês. Bom, antes é bom a gente lembrar o seguinte, o que dizia Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado, uma pessoa também especializada em assuntos internacionais, uma pessoa que foi do serviço de inteligência também dentro do Senado Federal, enfim, uma pessoa com esse perfil. Ela publicou um tempo atrás um vídeo onde ela critica o Bolsonaro pelo desastre na Amazônia, né? Eu vou colocar também na descrição para vocês, ela coloca aqui muitas imagens de queimadas, enfim. E o texto diz o seguinte, o presidente Bolsonaro precisa responder por essa devastação. A política norte-americana afirmou que 20% do oxigênio do mundo vem da Amazônia e a floresta é lar para 1 milhão de indígenas. Qualquer destruição afeta todos nós. Então, essa era uma questão que a Kamala Harris já apresentava em relação à inconformidade como o meio ambiente do Brasil estava sendo tratado. Isso motivou que o Bolsonaro fizesse uma das bravatas mais ridículas que a gente tem notícia aqui no Brasil. Dizendo que esse tipo de namoro que os Estados Unidos, que a Kamala Harris, o Biden estavam tendo, né, em relação à Amazônia brasileira, as preocupações que eles estavam tendo aqui, eram coisas absolutamente inaceitáveis dentro dessa perspectiva que o Bolsonaro está dizendo aqui, que merece uma recordação, né? Vamos ver o que ele dizia aqui, gente. Vamos lá. O mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. Ele está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Tá cheio de malandro de olho nela, né? Isso aí depois da Kamala Harris do Biden ter falado, o que falaram. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Então, realmente, os norte-americanos devem ter ficado com muito medo do Bolsonaro, né? Quando acaba a saliva, vem a pólvora, né? Enfim, isso já denotava para os americanos, para a inteligência norte-americana, o que é que estava exercendo poder aqui no nosso país. Pois bem, e aí a gente vai evoluindo para outras situações. E diante desse discurso golpista de Bolsonaro, a gente teve ao longo dessa semana duas coisas muito graves, né, muito contundentes. Uma foi o pronunciamento da embaixada aqui nos Estados Unidos, dos Estados Unidos no Brasil, que quando publica alguma coisa faz em consonância ao Departamento de Estado norte-americano. E na sequência, no outro dia, a coisa ainda piorou, porque o porta-voz do Departamento de Estado, ele deu uma declaração muito contundente. Gente, deixa eu ver se dá para vocês pegarem aqui. Acho que dá para ler a legenda. Vou me afastar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. And at the broadest level, this is something o Ned Price, né? O porta-voz do Departamento de Estado, vamos lembrar aqui, né? Vamos observar aqui, que esse cidadão aqui, ele foi agente da CIA durante 10 anos. Então, quando ele está nessa posição assim, não é apenas um papagaio de pirata, não.
É alguém que tem conteúdo, alguém que quando está se expressando em nome do governo americano, ele está falando coisas assim muito bem pensadas, muito bem balizadas. Ele foi perguntado aqui sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. Isso é algo que temos falado desde o ano passado. We've spoken to since last year. We've spoken to this Aí ele fala, falamos isso privadamente privately with senior Brazilian officials, but we will. com altas autoridades brasileiras. Gente, ele não está falando com o Bolsonaro. Quando alguém do Departamento de Inteligência falou que conversou com altas autoridades, nós podemos ver aí autoridades dentro do mundo militar, dentro da Suprema Corte brasileira, do mundo político, sem contar nas informações que eles têm da sociedade civil, dos setores empresariais, setores financeiros, agropecuários, enfim. Eles sabem quem é a figura do presidente da República. E eles sabem como é que funciona a situação política, a situação eleitoral aqui do Brasil. We've also made our views known publicly as well. And our view is that elections have been conducted by Brazil's capable and time-tested electoral system. Bom, em linhas gerais, eles dizem que confiam no sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro é referência para outros países, inclusive para os Estados Unidos. Gente, isso esvazia todo esse discurso golpista do Bolsonaro e mais, né? Um medo que ele tenta impor, pelo menos entre os seus seguidores, daquilo que eu já falei para vocês aqui, a teoria ou a tática, a estratégia do pânico vermelho. Ora, se os norte-americanos tivessem algum tipo de perspectiva que uma vitória eleitoral da esquerda no Brasil pudesse acarretar aqui no comunismo, no socialismo, certamente eles estariam fazendo alguma coisa contra, né? Como não existe essa possibilidade, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, isso é uma grande falcatrua que o Bolsonaro tenta incutir nas pessoas todos os dias, evidentemente eles estão aqui a dizer que quem ganhar as eleições no Brasil, inclusive a esquerda, segundo esse posicionamento, estará com poder garantido, estará tendo ali respeitada a visão do Estado norte-americano. E eles já fizeram algumas incursões em relação ao Bolsonaro que cria muita dificuldade deles aceitarem que o Bolsonaro ainda tente algum tipo de golpe, algum tipo de trambique aqui para fraudar o processo eleitoral brasileiro. A desconfiança já vem de longe. Primeiro essa questão ambiental, depois a gente viu essa situação aqui. Mensagem dos Estados Unidos para Bolsonaro antes da viagem à Rússia. Os norte-americanos recomendaram que isso não acontecesse, em função de vários interesses, mas o Bolsonaro descumpriu essa orientação. Estados Unidos dizem que o momento para Bolsonaro se solidarizar com a Rússia não poderia ser pior. E o Bolsonaro foi para lá e isso está mostrando que não é uma figura confiável, pelo menos do ponto de vista geopolítico dos Estados Unidos. Então, não interessa que uma figura como essa ainda pratique um golpe, ainda conspurque as instituições aqui no Brasil. Bom, são essas as situações. E uma matéria hoje, também de tarde aqui da Cristina Tartaglia, diz o seguinte: Bolsonaro mente sobre as urnas e donos do PIB se calam. Por que os donos do PIB se calam, Cristina? Porque eles estão lucrando, eles estão ganhando muito dinheiro. Os grupos todos mancomunados, os grupos financeiros, agronegócio, alguns setores estratégicos que estão se dando bem agora com privatizações aqui no Brasil, com a entrega do patrimônio brasileiro, esses todos estão se dando bem. Então esses não fizeram nenhum tipo de reparo à fala golpista de Bolsonaro junto aos embaixadores, mas também não prestaram nenhum tipo de solidariedade. Então a gente tem que ler essa situação dentro dessa perspectiva de uma maneira geral. Gente, o enfraquecimento do Bolsonaro está muito grande, está deixando os bolsonaristas sem saber o que dizerem. O discurso está esvaziado. O discurso agora que eu acabei de comentar com vocês, né, desse anticomunismo, esse antissocialismo, é uma coisa patética, só entra na cabeça de pessoa que não sabe, que não tem noção de absolutamente nada. E as situações estão ficando cada vez mais agudas contra o Bolsonaro e ele vai ter que entrar na campanha eleitoral, ele vai ter que disputar voto. Não vai dar para ele ficar só fazendo discursinho que as urnas não funcionam, porque isso não está colando mais com ninguém. Até o Clube Militar, que é um grupo assim de pessoas, né, que está sempre na contramão do processo democrático, até o Clube Militar não está se pronunciando, prestando algum tipo de solidariedade ao Bolsonaro, porque eles viram que a situação foi ridícula, além da conta. O Brasil foi avacalhado, foi enxovalhado. Então,
quem é que está com essa figura no meio desse processo? Agora vai ter que convencer o eleitor que ele é o melhor presidente do mundo, né? Mas isso está difícil pra caramba, né, gente? Por isso que eu tenho dito a vocês. Golpe aqui no Brasil, a gente nunca teve essa perspectiva, nós temos a perspectiva de bandidismo. Aí sim, banditismo, né? Mas de golpe institucional não existe nenhuma condição interna nem condição externa. Já salientei isso com vocês várias vezes. Talvez eu tenha sido o único durante esse tempo todo que tem batido sempre nessa tecla, né? Mas não é por intuição, não é pela análise dos fatos, né, gente? Então, e para finalizar o nosso encontro de hoje, essa situação aqui que mostra o sequestro mental que boa parte do Brasil está sofrendo. Uma situação que vai demorar muito para a gente curar. Bolsonaro encontra irmão de petista assassinado e pede desculpa por ter divulgado fake news. Que o Bolsonaro tinha dito, né, quem chutou a cabeça ali do assassino eram petistas e depois se descobriu que eram bolsonaristas também, né? Então, após encontro, Bolsonaro participa de culto evangélico e vai a estádio para jogo entre Flamengo e Juventude. Claro, né? O Brasil está em paz. Agora, essa foto aqui, gente, ela é absolutamente reveladora, né? Vou colocar o link para vocês, se vocês não estiverem enxergando. Está ali o Magno Malta com cara semblante sério, o Bolsonaro, o Otônio de Paulo com aquela cara ali de mordomo de filme de terror, né? E o irmão do Marcelo Arruda sorridente ali ao lado do presidente, né? Isso é uma coisa humilhante para a família. A família está absolutamente indignada com esse tipo de comportamento e o irmão morto, esteja onde ele estiver, ele deve estar olhando para isso assim com muita indignação, né? Que irmão é esse? Gente, quantas pessoas perderam parentes durante a pandemia e que vão votar em Bolsonaro? As pessoas não se desumanizaram, elas se desracionalizaram a esse ponto, né? Então é contra isso que a gente está lutando, mas o prazo de validade do presidente da República está se esgotando. Os seus seguidores sabem disso, os grupos de apoio sabem disso, e eleitoralmente, para ele provar que ele é uma figura viável, vai ser muito complicado, né? A maior parte do Brasil acreditar nessa figura. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui com vocês, tá bom, gente? Até o nosso próximo encontro, um grande abraço e vamos seguir em frente que nós estamos avançando. Tchau!